E aí, pessoal? Eu vou estar mostrando, fazendo uma deck tech de um outro deck. Eu fiz do Mono Blue Fadas e agora eu vou estar fazendo do Mardu Synthesizer. Mardu, primeiro, é a combinação de três cores: branco, vermelho e preto. Essa daí a gente chama de Mardu, essa é a combinação. E outra curiosidade é que esse foi o meu primeiro deck competitivo. Eu comprei ele pronto na época em que Deadly Dispute e Kudota Rebirth não era banido e jogava nesse deck. Daí foi banido e daí eu fiz essa outra versão. Na verdade ele passou por uma versão antes que não tinha o ratinho, que é o ratinho familiar, né? Eu não tinha, eu tinha aquela carta branca, um inspetor de, eu esqueci o nome, mas eu vou botar aí na tela. Eu usava 4 cópias daquela carta, daí eu tirei pra botar 4 cópias dessa, quando eu consegui comprar. É bem baratinho, é muito forte. Tá rodando bem. Bom, de criaturas a gente tem poucas. A gente no total tem 12 criaturas. 3 criaturas diferentes, né? 4 cópias de cada. A gente tem Glitch Hawk, ou Falcão Cintilante. Custa uma mana branca, tem voar, é 2/2, o que já é um corpo bom. Porém, quando ele entra em campo, você sacrifica ele, a não ser que você retorne um artefato para sua mão. Isso seria algo ruim, mas pro deck é algo muito bom. Porque tem uma sinergia muito grande, principalmente com o Synthesizer. Core Skyfisher, uma mana branca, uma incolor, 2/3, voar. Quando ele entra em campo, você volta uma permanente que você controla para sua mão. É a mesma ideia, voltar permanentes para mão, certo? Nesse caso, talvez um artefato ou o ratinho também, e ele conta como um artefato. Então a gente pode voltar, ó, Artifact Creature. A gente pode voltar com o Glitch Hawk, ele para mão. Ele, quando entra em campo, ele custa uma preta e 3 incolores, porém ele tem afinidade por artefato. Ou seja, para cada artefato em campo, sob o meu controle, ele custa uma incolor a menos. Ele é 2/1 voar. Quando ele entra em campo, o oponente... Deixa eu ver se foca. Cada oponente descarta uma carta. Se o oponente não pode descartar uma carta, você compra uma carta. É muito forte. Então, voltar ele com o Glitch Hawk e fazer de novo é muito bom. E dentro tem a carta que dá um nome pro deck. Sintetizador experimental, ou Experimental Synthesizer. Uma incolor, perdão, uma vermelha, um artefato que quando entra em campo, quando entra ou sai de campo, né, ou deixa o campo, olha, uma observação: deixar de campo não é ir para o cemitério. Conta, ir para o cemitério conta, que ele está deixando dano, mas voltar para a mão também conta o efeito. Então vai trigar o efeito quando sai de campo ou entra em campo. E qual é o efeito? Você exila a carta do topo e você pode jogar até o final do turno. Isso é muito forte, porque é um ramp absurdo. Isso não parece tão forte, mas é muito forte. E daí tu pode pagar 3 e sacrificar ele para criar uma ficha 2/2 com vigilância. Essa carta aqui é muito forte. A principal é o que gira em torno. O deck inteiro gira em torno dela. Voou uma carta. Galvanic Blast é uma mana vermelha, 4 de dano em qualquer alvo. Ela causa 2 de dano em qualquer alvo, porém se você controla 3 ou mais artefatos, ela causa 4 de dano em qualquer alvo. E é uma mágica instantânea. Por esse deck é muito fácil você controlar 3 ou mais artefatos. Ainda mais que a gente tem terrenos que contam como artefato. E são indestrutíveis, o que é muito importante. Já vou explicar o porquê. A gente tem 3 Barbed Battle Fist, acho que é assim que se fala. Custa uma incolor, uma vermelha. Por Mirrodin. Quando entra em campo, você cria uma ficha 1/1. 2/2, perdão. E você anexa o equipamento a ela. Ele dá +1/0 para criatura equipada e custa 1 de equipar. Essa carta aqui que é muito forte. Lâmina da Coleta. Uma preta, uma incolor. Quando entra em campo, o oponente alvo sacrifica uma criatura. E você pode, se ela tá no teu cemitério, pagar 5 manas, exilar esse artefato, exilar uma criatura que você controla, ou um card de criatura do seu cemitério. Você exila esse artefato, uma criatura que você controla, ou um card de criatura do seu cemitério, para devolver essa carta em campo transformada. E como é que ela é transformada? No início da manutenção,
Da sua manutenção, cada oponente perde 1 de vida e você ganha 1 de vida. Então ele vai drenando aos poucos. Isso é muito bom contra o Dex Control. Porque quanto mais tempo essa carta ficar na mesa, mais dano vai tirar do oponente. Ichor Wellspring, 2 incolor, um artefato. Quando entra em campo ou vai pro cemitério, você compra uma carta. É muito bom, porque você sempre vai dar bastante draw. Incêndio Purificador. Uma vermelha e uma incolor, um feitiço. Destrua o terreno alvo. Aí que os terrenos indestrutíveis entram. Seu controlador procura um terreno básico no seu Grimório e coloca em campo virado. Depois embaralha o Grimório e daí compra uma carta. Tu vai usar isso nos seus terrenos indestrutíveis. Porque como eles são indestrutíveis, tu não vai destruir eles. Daí tu vai rampar um terreno. Rampar é meio que tu buscar um terreno no deck e colocar em campo. É você acelerar a sua mana. Você ter mais terrenos em campo do que o turno que se passou. Então, por exemplo, se eu faço isso no turno 2, no turno 3, eu vou ter, se eu fizer o terreno no turno, eu vou ter 4 terrenos em vez de 3. Isso que é rampar. E você ainda vai comprar uma carta, o que é muito forte. Makeshift Munitions, uma das formas de finalizar o jogo. Tu paga uma incolor, sacrifica um artefato ou uma criatura para causar 1 de dano em qualquer alvo. Ele custa uma incolor e uma vermelha. É um encantamento. A gente tem Augúrio dos Mortos. Custa 1 preta, encantamento com lampejo, ou seja, pode ser feito como mágica instantânea. Quando ele entra em campo, você volta a carta de criatura do seu cemitério para sua mão. Daí você pode pagar 3 manas, sacrificar ele para usar Vidência 2. Esse encantamento é muito forte. E junto com ele, a gente tem o Augúrio do Sol, que custa 3 manas, uma branca 2 incolor, também tem lampejo, também tem aquele que tu pode pagar 3 e sacrificar para dar Vidência 2. Porém, quando ele entra em campo, você ganha 2 de vida e cria 2 fichas 1/1 humano soldado. Electric vai main deck contra monoblufadas, ou goblins, ou criaturas, ou decks com muita criatura pequena, mas principalmente contra monoblufadas. Ele tem no sideboard, mas ele vai no main deck. Porque, sério, essa carta aqui main deck salva partidas de primeiro jogo. Né? Primeiro jogo das partidas melhores de 3, essa carta muitas vezes salva. Custa 1 vermelha e causa 1 de dano na criatura alvo que você não controla, mágica instantânea. Ou você pode pagar 2 manas e em vez de ser na criatura alvo, é em cada criatura que você não controla. Muito forte. Daí a gente tem 3 terrenos indestrutíveis Rakdos, que é vermelho e preto. 3 terrenos indestrutíveis Boros, que é branco e vermelho. E 3 terrenos indestrutíveis Orzhov, que é preto e branco. Também nos terrenos básicos, aqui temos os terrenos básicos, e nós temos um terreno artefato no meio, que não é indestrutível. E daí pro sideboard, 4 Pyroblast, anula ou destrói a mágica do alvo, 2 Tormod Crypt contra cemitério, uma Relíquia de Progênitos contra cemitério, 3 Electricity, sideboard, 2 Bússola de Navegador, contra decks agro, ou decks muito fortes, tipo Burn, porque por 1 mana você ganha 3 de vida, é muito forte, e você pode virar para corrigir a curva de mana. O que é isso? Tu vira pro terreno alvo virar do tipo que você escolhe, e daí ele vai poder gerar uma mana, talvez uma mana que está faltando. E 3 Gorila Xamã contra decks de artefato. Você pode pagar X, X e 1 para destruir o artefato com custo X alvo. Por 1 mana vermelha, ele custa no caso. E aqui algumas fichinhas que criam. Então, fichas de rebelde, fichas de samurai e fichas de humano soldado. E esse é o meu deck. Esse é o meu deck principal, é o deck que eu mais joguei. É o deck que eu mais sei jogar. E bom, é isso. O vídeo passado eu fiz mostrando o preço de cada carta. Esse eu não vou fazer, daí vocês comentem qual dos dois vocês preferem, mostrando o preço ou não mostrando o preço de cada carta. E é isso. Valeu, quer deixar o like, deixa, quer se inscrever, se inscreva. Se não quiser, não faça.